estava tudo pronto, então escrevi uma solução concentrada de metabisulfito de potássio. Fez a solução inteira ficar marrom muito rápido, além de esquentar bastante. Fiquei bem feliz de ver essa cor, porque significava que o metabisulfito de potássio estava funcionando, ou seja, reduzindo todo o ouro do ácido cloráurico de volta à sua forma metálica. Mas aí vem a parte importante. O ouro não estava se recompondo como uma barra ou algo do tipo, mas se desintegrando, formando um pó extremamente fino. Então, ao dissolver a barra inteira e depois recuperá-la, eu literalmente pulverizei o ouro em pó. De novo, foi melhor e mais fácil do que qualquer coisa que eu poderia ter feito manualmente. Nos 30 minutos seguintes, quase todo o pó se depositou no fundo, mas ainda tinha uma pequena quantidade flutuando. Por isso eu decidi deixar durante a noite e quando voltei só no dia seguinte, estava totalmente limpo. Agora eu já consegui eliminar toda essa água, então transferi ela para outro recipiente bem rapidinho. Também tomei bastante cuidado para não perder nada do ouro. Quando parecia que quase não tinha mais água, transferi tudo para um becker menor. Depois adicionei um pouco de água destilada fervente, peguei a chapa aquecedora e deixei lá por vários minutos. Fiz isso para eliminar qualquer resíduo de metabisulfito de potássio e outros subprodutos. Depois disso, repeti o mesmo processo várias vezes agora com ácido clorídrico. Isso ajuda a remover qualquer impureza residual de outros metais que poderiam estar presentes, e quando achei que já estava bom, aí lavei mais algumas vezes com água quente. Agora o que eu tinha deveria ser um ouro super limpo e de alta qualidade, só precisava secá-lo. Para isso, aumentei o aquecimento na chapa e fiquei esperando toda a água evaporar. Acabou levando mais de 1 hora para secar, mais tempo do que eu imaginava, mas quando finalmente ficou pronto, eu tinha um ouro em pó bonito e bem sequinho. Quando pesei o pó, tinha 99,99 gramas, o que significava que perdi apenas 0,01 grama em todo esse processo. No entanto, considerando que a barra original era 99,99% pura, era muito provável que essa pequena quantidade faltando fosse apenas alguma impureza, e o que eu tinha agora era mais puro do que antes. Mas enfim, a essa altura, todo o ouro já estava pronto para usar, e agora eu só precisava de um pouco de alumínio. Então comprei esse pacote pelo eBay, supostamente com 99,995% de alumínio puro, e foi a maior pureza que consegui encontrar. Também vem em forma de um monte de pequenos pellets, que eu imaginei que facilitaria a medição, e agora, finalmente, era hora de tentar fazer o ouro roxo. Comecei medindo cuidadosamente 4,95 gramas de ouro, o que foi realmente fácil de fazer na sua forma em pó, e depois coloquei tudo num pequeno cadinho. Geralmente eu também teria adicionado algo chamado bórax, que ajudaria a derreter o ouro e impedir que ele grudasse no recipiente, mas infelizmente não pude fazer isso aqui porque ele reagiria com o alumínio. Mas segui em frente e comecei a aquecer meu ouro com um maçarico, e muito rapidamente a parte superior ficou vermelha e eu pude ver algumas partes devagarinho começando a derreter. Enquanto eu continuava aquecendo, ele também estava lentamente diminuindo, e cerca de 30 segundos depois, sobraram duas bolhas separadas, e que logo se juntaram formando uma pequena esfera. Continuei aquecendo até deixar o mais quente possível, e quando ficou um vermelho incandescente, adicionei exatamente 1,61 gramas de alumínio. As que estavam encostadas no ovo logo derreteram e se fundiram a ele, mas as outras precisavam de mais um incentivo. Mas mesmo depois de ficarem incandescentes, elas ainda não estavam derretendo, e isso aconteceu porque a fina camada de óxido, que naturalmente se forma ao redor do alumínio, estava retendo o metal líquido. Então, para realmente conseguir misturar tudo, teria que eu mesmo mexer um pouco, mas fiquei feliz de ver que tudo se misturou sem dificuldade. Mas o que me deixou ainda mais feliz foi ver que debaixo de toda essa camada de óxido por cima, parecia que tinha mesmo um líquido conjunto de fluido. Também fiquei meio surpreso de ver esse resultado, porque já tinha lido alguns comentários na internet que diziam que realizar esse procedimento na presença de ar transformaria a coisa toda numa massa horrível e completamente oxidada. Porém, o meu caso não se mostrou tão reativo quanto eu tinha pensado no começo, e definitivamente parecia ser possível até derramar isso em um molde ou algo semelhante.
Dito isso, teoricamente eu possuía agora uma mistura feita de 81% de ouro e 19% de alumínio, exceto que ela não ficou remotamente roxa, mas isso se devia ao fato de que ainda estava muito quente. Ainda estava bastante líquido, e para que ficasse roxo, eu teria que deixar essa mistura esfriar. À medida que ia esfriando, eu iria cristalizar lentamente como uma liga, onde a maior parte tinha a fórmula química ou a L2, uma forma que possui uma cor roxa muito bonita. E de acordo com a patente, ao aumentar ligeiramente a quantidade de ouro, além do padrão de 78,5%, isso impulsionaria uma boa parte dela para uma estrutura de ouro alumínio na fase gama. Sinceramente, ainda não entendi completamente o que isso significava, e foi muito difícil encontrar boas informações a respeito, mas o importante era que, teoricamente, isso tornaria a liga muito mais resistente. Mas quando finalmente atingiu a temperatura ambiente, ainda não estava roxo, porque estava coberto por uma camada de sujeira azulada bioxidada. E se realmente tivesse algum ouro roxo aí, então só podia estar todo escondido por dentro, e para ver se tinha, eu primeiro precisaria tirar a caixinha. Para fazer isso, fiquei com todo cuidado usando uma espátula de metal, e mesmo sem usar borax, para minha surpresa, foi bem fácil de remover. O que eu tinha agora era essa peça de metal super encrustada e feia, e para saber se eu tinha mesmo feito algum ouro roxo, tudo o que eu precisava fazer era quebrá-lo. Também achei que seria super fácil quebrar, considerando que deveria ser frágil, mesmo com essa liga supostamente mais resistente, então tentei partir ela ao meio. Mas acabou sendo muito mais difícil do que esperava, já que realmente não parecia que estava nem perto de eu conseguir quebrar. E foi assim que decidi resolver isso logo utilizando um martelo, e de certa forma pensei que se despedaçaria com facilidade. Porém, mais uma vez, isso claramente não foi o que aconteceu. Tudo bem que não bate com muita força, mas ainda assim, com certeza não parecia ser tão frágil quanto o vidro ou a porcelana, e todo aquele negócio de fase gama parecia que tinha funcionado. Mas de qualquer forma, continuei batendo várias vezes, cada vez com um pouco mais de força, e quando finalmente quebrou, fiquei extremamente satisfeito com o que vi por dentro. Por dentro, tinha um monte de ouro roxo bem bonito, e a cor até parecia não ser natural. O que eu achei meio estranho é que não era bem o roxo que eu estava esperando. Esse aqui parecia ser muito mais rosado do que as joias que eu tinha visto online. Isso me fez pensar que escolhi uma receita ruim ou algo assim, mas ao verificar a patente, realmente dizia que deveria ficar um roxo mais rosado. A mesma coisa estava escrita para todas as outras receitas, e considerando que era também a patente que as joias do site se baseavam, confiei que provavelmente era boa. Também comecei a pensar que talvez a cor mais escura só aparecesse mais tarde no processo, ou quando fosse polida ou algo assim, então decidi continuar. Então agora, assumindo que esta receita era boa, o que eu precisava fazer a seguir era descobrir como transformar um monte de sujeira em um anel bonito e brilhante. Essa tarefa me daria muito trabalho, e só de pensar em todas as diferentes coisas que eu teria que testar já me deu um leve desespero, e me fez pensar que a única maneira de seguir em frente era fazer o processo um passo de cada vez. Assim, eu não precisava ficar quebrando tanto a cabeça e poderia me concentrar em apenas um problema de cada vez, e agora, o maior problema do momento eram os óxidos. Eles estavam complicando tudo, e se eu quisesse ter alguma chance de fazer um anel roxo bem feito, com certeza teria que me livrar desses óxidos. Para isso, na verdade, só tinha um jeito. Eu teria que, de alguma forma, impedir que o alumínio reagisse com o oxigênio presente no ar. Então busquei na internet, procurei umas ideias e depois de pesquisar bastante, achei só duas sugestões decentes. A primeira era comprar uma máquina de fundição em atmosfera inerte, que aliás era super cara, e me deixou com a seguinte